estamos com a ideia também da Liga ajudar a trazer um palestrante para a semana acadêmica esse ano. Nós vamos conversar sobre isso. A ideia é de todo ano a Liga tentar trazer um palestrante. Então, eu agradeço de todos e principalmente o professor Ricardo por ter disponibilizado de fazer o material e nós fazer esse novo método. Tá? Obrigado. Mais uma coisa, pessoal, que o Cassiano sempre fala, que a Liga é feita por nós e para nós alunos, assim. Então, qualquer sugestão que vocês tiverem, assim, para dar, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês sintam totalmente abertos. Todo mundo está aqui para aprender junto, todo mundo é igual. Então, a gente tem que fazer o ano render muito bem, tá? Combinado? Nossos encontros serão mais ou menos assim todo final do mês. Então, se programem já para a última semana do mês, tá quarta-feira à noite aqui e tá um pouquinho mais descansado para aproveitar bastante. Passo a palavra para o professor Ricardo Ferreira começar a aula. Obrigado. Muito obrigado a todos pelo convite. Em nome do Ângelo, eu gostaria de agradecer a todos os alunos, né, por esse convite. Na realidade, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, porque quando existe essa vontade de aprender que vocês têm, é onde o professor consegue se realizar. É dessa forma que ele consegue se empolgar cada vez mais, né? Então, o interesse do aluno, né, eu sempre tenho na aula inicial de endodontia, eu boto lá, a aula boa versus interesse, né? Só vai ter aula boa se tiver interesse do aluno, senão nunca nenhuma aula vai ser boa, né? E o contrário também, né? Então, primeiro, agradecer a todos vocês pela presença, por ter esse interesse. É assim que vocês vão se diferenciar no mercado, né? Então, agradecer aí a todo o apoio que a gente tem e sempre teve de toda a equipe de endodontia, o professor Agostinho, o professor Cassiano, a professora Márcia, a professora Mabel, né? A direção da escola, a todos também, né? Da Univale. E tem algumas pessoas que eu gostaria de falar e também até de homenagear. Uma delas são pessoas que foram muito importantes para a endodontia do estado de Santa Catarina e do Brasil, né? E que foram assim muito decisivas para a endodontia chegar no nível que está, né? No nível que a gente conseguiu chegar, que todos da equipe aqui conseguiu, e a endodontia de Santa Catarina tem esse valor. E essa pessoa, uma dessas pessoas é o professor Wilson Soares, que foi o nosso primeiro grande mestre da endodontia aqui no estado, né? Foi o professor de todos aqui, né? Acho que com exceção do Cassiano, né? Todos os outros professores, ele foi um dos mestres, né? E o professor Wilson dizia o quê? Que não adianta, não basta só ensinar endodontia. Precisa fazer com que o aluno goste de endodontia. Então, essa frase que ele falava e que ele escrevia, né? A professora Mabel chegou também agora, então seja bem-vindo, bem-vinda, desculpa, sinta-se à vontade. Então, a gente se empolga com isso, de tentar fazer material e ter essa busca constante que a endodontia da Univale tem, porque nessa frase, a gente se inspira nessa frase do professor Wilson Soares, né, que é preciso fazer com que o aluno goste da endodontia. Então, por isso que a endodontia da Univale nunca se acomodou, ela não consegue ensinar a mesma coisa sempre, está sempre, é uma endodontia mutante, né? Então está sempre observando, sempre ligada na literatura, correndo atrás, vendo tudo aquilo que é possível modificar para melhor, para que o aluno realmente goste, se interesse de fazer endodontia. E essa foi a grande inspiração da nossa aula de hoje, desses instrumentos. Vocês vão ver que essa técnica é uma técnica muito
boa, né? E com isso muitos vão gostar. Vocês já gostam da endodontia, mas muitos que não gostam vão passar a gostar, né? E outra pessoa é o professor Edgar Bittencourt, que eu gostaria de homenagear, que foi o nosso precursor aqui na Univale, né? Foi o que instalou a endodontia da Univale, que criou, que organizou e que deu o nome que a endodontia da Univale tem, né, ainda hoje. Então ele que nos encaminhou, né, eu, a Márcia, a Mabel, o Agostinho, que trabalhamos com ele nos encaminhou dessa forma prazerosa que a gente sempre gostou da endodontia. Então, e outra pessoa, o professor Francisco José de Souza Filho, né, em memória, gostaria de homenageá-lo também, porque ele foi decisivo e é decisivo, né, foi decisivo para a endodontia do nosso estado aqui, principalmente a da Univale, porque a gente utiliza muitos conceitos que ele foi precursor, né? Então, e a gente vê essa qualidade que os alunos nossos conseguem fazer a endodontia, né? Então isso é bastante importante para a gente, né? Então às vezes os nossos alunos dizem assim: professor, se um dia eu chegar a 50% do que o senhor faz, eu vou estar realizado. Eu falei: não, você não vai estar realizado, você tem que pensar que vai ser mais do que a gente está fazendo hoje, porque vocês têm a oportunidade de pegar o que eu tenho de melhor, o que o Agostinho tem de melhor, o que a Márcia tem de melhor, o que a Mabel tem de melhor, o que o Cassiano tem de melhor, e aproveitar tudo isso. E o que cada um tem de não tão bom, deixar de lado. Então vocês têm a oportunidade e a possibilidade de serem melhores do que a gente. E nós, os professores de vocês, podem ter certeza que nós só vamos ficar realizados se muitos de vocês acontecer isso, se com muitos de vocês acontecer isso. Se forem poucos, a gente não vai ficar realizado. Tá? Então a gente espera que todos vocês procurem pegar o que cada um de nós tem de melhor e serem melhores do que a gente. Tá? Esse é o nosso objetivo, certo? Então, começando a aula, como a gente falou, né? O nosso objetivo sempre era de tentar simplificar a endodontia dentro daquilo que é possível ser simplificado, não negligenciando os princípios que regem a endodontia, né? Os princípios de respeito aos tecidos periapicais, os princípios da técnica coroa-axe, que já está provada que é a melhor técnica, melhor meio de se conseguir um preparo adequado, né? Então, e as técnicas de obturação e tudo mais. Então, dentro disso é que nós vamos buscar essa técnica. Quando a gente viu esses instrumentos, que são instrumentos rotatórios, né, que foram fabricados com a tecnologia de instrumentos rotatórios para ser trabalhadas em motores de endodontia, com rotações que variam de 350 rotações por minuto, por exemplo, até rotações maiores, com torques também de 1, 2 newtons. Então esses instrumentos foram fabricados para isso. E um grande cara, né, um iluminado, que é o Henrique Bass, outro grande nome da endodontia do Brasil, que a gente deve bastante a ele, né? Ele pensou: e por que eu não coloco um cabo nesses instrumentos manual e trabalho com eles manualmente também? Porque os instrumentos de aço inox, eles foram muito importantes na endodontia e ainda são, né? Mas como tudo tem que evoluir, para isso que existem as pesquisas, para isso que a gente investe tanto, a gente, que eu digo, a humanidade investe tanto em pesquisa, né? Se não for em benefício da própria humanidade, não tem por que investir tanto dinheiro. Se eu quiser continuar fazendo endodontia como eu fazia há 20 e poucos anos, como a
a gente já faz, não vou dizer quantos, 20, né, Agostinho? Mas, então isso faz com que a gente tenha consciência que tudo na vida evolui, e principalmente a ciência. O que hoje é verdade, amanhã não é mais. Ou seja, em ciência a verdade é sempre transitória. A gente não tem como pensar, vou fazer essa endodontia para o resto da vida e vou estar fazendo a melhor endodontia. Isso não é verdade. Então, esses instrumentos bolados pelo Dr. Henrique Bassi são instrumentos formidáveis. Quando a gente começou a trabalhar, quando viu, a gente não imaginou que fosse tão bom, né? E aí a gente começou a fazer os testes de como iria trabalhar com esses instrumentos, né? E cada dente que a gente preparava, a gente ficava abismado com a rapidez, com a qualidade do preparo, e principalmente com a facilidade do uso deles e do preparo, né? Então, isso fez com que a gente preparasse vários dentes e pedisse que os outros professores também preparassem vários dentes para ver se realmente era só eu que tinha sentido isso ou que os outros iam sentir também. E aí todos os professores ficaram realmente muito empolgados com esse instrumento, uma técnica com poucos instrumentos, rápida e muito eficaz, muito eficiente. Isso que é interessante, né? Isso que é melhor. Então, a gente pensou em trazer isso para vocês, porque tudo que a gente faz e que acha bom, a primeira coisa que a gente quer é levar para os nossos alunos, passar esse conhecimento, essa facilidade para eles, né? Infelizmente, muitas vezes, o nosso currículo, na graduação, a gente não consegue botar tudo aquilo que a gente gostaria de ensinar, né? Por causa dessa grade curricular, que tem um tempo meio complicado e tem que passar todas as disciplinas, né? Não só a mais importante, que é a endodontia, né? Mas tem que as outras subespecialidades também, brincadeira, tá? Todas elas são extremamente importantes, a gente está só brincando. Então, esses instrumentos, né, são instrumentos que... Eu estou sem a ponteira, Agostinho. Eu vou pegar a ponteira aqui, porque essa minha ponteirinha está apagada. Achei a ponteirinha. Vamos ver se agora está. Isso. Então, esses instrumentos, aqui tem o primeiro instrumento, são instrumentos com conicidades variadas, né? E eles têm designs variados também, por isso o nome Pro Design. E cada instrumento tem um design diferente, com conicidades diferentes e com pontas diferentes também, tá? Esse primeiro instrumento, então, ele é um instrumento que tem a ponta 25 e a conicidade 0,6, ou seja, ele é muito diferente, muito mais cônico, ele engorda mais, né? Muito mais rápido do que os instrumentos de conicidade 0,2, que é o nosso instrumento, são os nossos instrumentos de aço inox convencional. Tudo bem? Então isso significa que se na ponta dele ele é 25,06, a ponta dele é 25 e a conicidade é 0,6, 1 milímetro da ponta desse instrumento, esse instrumento vai ter 25 mais 6, ou seja, ele será um instrumento 31. Né? A 2 milímetros, né, ele será um instrumento 37, certo? Se eu falhar nas contas aí, que eu fugi da matemática, né? Vocês me corrijam. Então isso faz com que esse instrumento, se nós usarmos ele como instrumento de ampliação foraminal, apesar da ponta dele ser 25, nós vamos ter que cortar o nosso cone já
em 40 para fazer a obturação do dente tratado com esse instrumento, né? Se ele serviu como ampliação foraminal. Só para a gente ir começando a raciocinar nesse sentido, tudo bem? O segundo instrumento, ele é um instrumento também de ponta 25, mas a conicidade dele é 0,1, ou seja, é menos cônico do que o nosso instrumento de aço inox convencional, que tem conicidade 0,2. Por isso essa diferença enorme, apesar de ser um instrumento de ponta 25, ele é totalmente diferente desse instrumento, muito mais magrinho, né? Por isso, por ser magrinho assim, ele é chamado, apelidado carinhosamente de Gisele, né? Então esse segundo instrumento, ele é chamado de Gisele. Por que Gisele? Porque ele é esbelto, né? Magrinho, né? Ele desliza pelo canal. Tem outra Gisele que desliza pelas passarelas, né? E ele também, assim como a Gisele, é fabricado no Brasil, né? Fabricado no Brasil, certo? Então, e depois nós temos o instrumento 15, de ponta 15, de conicidade 0,5, certo? Basicamente, esses três instrumentos são o kit básico para qualquer dente, mas principalmente para os dentes posteriores, né? E nós temos um kit adicional de limas extras, que pode ser chamado de kit anterior, que nós temos aí um instrumento de ponta 40, de conicidade 0,1 também, e o instrumento de ponta 40 de conicidade 0,5, que serão usados caso, né, o dente que a gente vai tratar precise de uma ampliação foraminal, de um preparo um pouco mais avantajado, um pouco maior, né? Tudo bem? Aqui então apresentados aos instrumentos. Então, muito prazer, instrumentos ProDesign manual, muito prazer, alunos. Então, nossos objetivos vão continuar todos iguais. Então nós não colocamos todos os passos aqui de exploração, de odontometria, aqueles detalhes todos, porque isso tudo vocês já sabem, né? Então é claro que nós vamos ter a preocupação de descontaminação do canal. Essa descontaminação sempre é no sentido da coroa ao ápice, né? Coroa, ápice, onde a gente sabe que na coroa a contaminação é sempre maior. Então por isso a gente tem que começar onde nós temos uma maior contaminação, removendo placa, removendo tártaro, removendo cárie, restaurações, teto da câmara, né? Interferência, e depois iniciando gradativamente e progressivamente essa limpeza do canal, milímetro a milímetro desse canal, né? Para depois então fazer a limpeza do corpo do canal e depois chegar na região apical, onde o nosso objetivo sempre é chegar no forame apical e limpar concluir, quando chega no forame, todo o esvaziamento, toda a descontaminação desse canal. Então esse é o nosso objetivo primordial. Então vamos começar essa técnica também com a técnica coroa ápice, né? E essa técnica que a gente está falando é uma técnica para dentes com amplitudes médias, né? Não muito constritos, não muito calcificados, dentes não muito calcificados. Então, com curvaturas, essas curvaturas com esses instrumentos, elas podem ser maior, porque eles são extremamente flexíveis, porque são fabricados de níquel titânio e com a mais alta tecnologia do níquel titânio hoje, que é a controle de memória, memory control, né? Então essa é a mais alta tecnologia que nós temos a nível mundial nos instrumentos de endodontia.
Tá? E aí a gente tem a possibilidade de usar esses instrumentos manualmente, né, nos nossos tratamentos. Tá? Então a gente vai calibrar aquele primeiro instrumento que a gente mostrou, que é o instrumento ProDesign 2506, de acordo com o nosso CTEX, né, para calculando lá, medindo esse dente na radiografia, e aí vamos iniciar. É claro que aqueles dentes calcificados, mais constritos, a gente tem outras técnicas para se utilizar, instrumentos oscilatório, por exemplo, para chegar no forame, e depois sim a gente pode aplicar essa técnica depois dessa fase. Tá? Então, calibrado esse instrumento, né, qual o nosso objetivo dessa fase? O que é essa primeira fase? Então, a descontaminação progressiva e o preparo do corpo do canal, também chamada de pré-alargamento. É uma fase de pré-alargamento do canal. Alargamento e limpeza desse terço cervical e do terço médio. Tudo bem? Esse terço cervical e médio, praticamente a gente faz apenas com esse primeiro instrumento. Não precisa mais usar gates, não precisa calibrar mais todos os instrumentos do 80 até o 15. Não. Um instrumento só. É extremamente difícil. Então vamos lá. Qual o objetivo dessa descontaminação progressiva do canal? Ou seja, milímetro a milímetro descontaminando esse canal, para não impulsionar esse conteúdo necrótico ou mesmo as raspas de dentina para a região apical e não induzir a flare-ups ou processos inflamatórios. Preparo então do terço cervical e médio, ou seja, o pré-alargamento que a gente falou, né? Para ter um acesso ao terço cervical, terço apical do canal, e já fazendo um preparo para a gente ter uma odontometria mais segura, sem interferências desse terço cervical e médio. Então esses são os objetivos dessa primeira fase. Pessoal, qualquer pergunta pode falar, tá? Não é porque está passando ao vivo que não pode fazer pergunta. Aí as perguntas são mais importantes ainda. Tudo bem? Então vamos lá. Então esse pré-alargamento, né, com esse instrumento 2506, como que ele é feito? Com rotação no sentido horário. Esse instrumento é um instrumento rotatório, ele foi feito para ser trabalhado em 350 rotações por minuto. Nós não conseguimos fazer isso na mão, a não ser que tenha algum deflash aí, né? Mas a gente não consegue fazer isso. E como a gente não consegue fazer isso e nem aplicar esse torque que ele foi construído para receber, esse instrumento ele se tornou muito seguro, muito mais seguro do que os nossos instrumentos de aço inox. Deu para entender? Por que ele é tão seguro, por que ele é tão bom? Ele foi feito para trabalhar em condições muito adversas, né? E nós vamos trabalhar na mão, com a delicadeza que a gente tem, certo? Então, olha lá, feito a abertura, irrigação, é claro, não precisa falar, né? Irrigação, aspiração e inundação. Irrigação com soro, aspiração e preenchimento da câmara e da entrada do canal com clorexidina gel 2%, né? E aí, movimento de rotação. Muitas vezes esse instrumento, mesmo sem forçar, ele vai chegar direto lá no terço apical. Não posso fazer isso, por quê? Porque eu tenho que ir descontaminando, removendo esse conteúdo do canal, né? Sem pressão. Então vamos lá, movimentos rotatórios no sentido horário, né? Sem pressão apical, com avanços pequenos, 2, 3 milímetros a cada vez, né? Irrigo, aspiro, porque a irrigação e a aspiração são fundamentais, né? E aí continuo, terço cervical e vou avançando. Até quando? Até chegar no meu comprimento de CTEX. Foi um comprimento. O que é o comprimento de CTEX? Comprimento de trabalho para exploração, comprimento de trabalho
inicial, é um comprimento de trabalho provisório até eu definir o comprimento real do meu canal. Pode falar. Professor, com essa técnica de instrumento único, ele não, digamos que a ponta dele é aquela ali, é 25. Isso. Então a gente não tem um pouco de dar uma prejudicada aí nessa técnica coroa-ápice, porque tu não vai ter um instrumento mais calibroso para remover a parte mais coronal, que é mais calibrosa do que o restante do canal. Não tem uma perca aí assim. Não, porque quando, no momento que a gente chega nesse terço cervical, eu esvaziei esse terço cervical com movimentos rotatórios. Então, a partir dali, eu irrigo, aspiro e faço movimentos, que a gente já vai ver, movimentos de pincelamento nas paredes, com o próprio instrumento. Então, eu vou pincelar. Primeiro, eu faço o avanço em sentido apical com movimentos rotatórios. Depois, o segundo movimento, depois da irrigação, nesse mesmo estágio que eu cheguei, é um movimento de pincelamento nas paredes, para realmente limpar essas paredes e limpando. A gente já vai chegar lá. Na realidade, ele está sendo um instrumento, por enquanto, único, né? Nessa fase. Depois a gente vai usar os outros, tá? Daí a gente já vai ver. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então, né? Então é isso aqui, ó. Chegou lá, avançou nessa fase, depois a gente faz então o pincelamento nas paredes, deu para entender? Passando com esse instrumento em todas as paredes, principalmente nos polos, né? Que são o polo normalmente vestibular e o polo lingual ou palatal. Tudo bem? E chegou lá, já está apto para quê? Para fazer o raio-x. Se eu for utilizar a odontometria radiográfica, porque ele já chegou no CPEX. É claro que sempre eu devo dar preferência, quando disponível, à odontometria eletrônica. Por quê? Porque a literatura é farta em dizer que é o meio mais eficiente, mais eficaz para se tomar a medida correta do canal. Né? Tudo bem? Mas se eu for fazer a odontometria radiográfica, eu já posso fazer com esse instrumento. Então, na odontometria radiográfica, o que a gente vai obter? Vai encontrar o vértice apical radiográfico, né? Ou seja, nós vamos obter o comprimento real do dente. Tá? Então, vamos lá, odontometria radiográfica, confirmo na odontometria radiográfica se ele está exatamente calibrado de acordo com o meu CTEX, né? E vejo se o cursor está tocando no ponto de referência, para ter a medida aqui exata, né? E daí eu vou chegar ao meu comprimento real do dente, né? Somando a distância da ponta do instrumento ao vértice apical radiográfico ao comprimento do CTEX que eu calibrei no instrumento. Todo mundo domina isso, todo mundo sabe, todo mundo já fez, né? Só para lembrar. E aí nós vamos passar então para a segunda fase já do nosso tratamento. Então, extremamente rápido o tratamento, né? Que é a modelagem do terço apical do canal. Essa modelagem do terço apical, ela também tem algumas fasezinhas, né? Então, quais são os objetivos dessa fase, dessa segunda fase, a modelagem do terço apical? Obter a patência do canal, deixar o canal patente, o canal livre até o forame apical, né? Então, desobstruir todo o canal até o forame apical. Tudo bem? Depois, realizar uma odontometria mais correta, que seria a odontometria eletrônica. A gente tem a medida real do canal, certo? Continuar a descontaminação. Nós fizemos uma descontaminação inicial, um pré-alargamento, uma descontaminação do terço cervical, depois do terço médio, e agora nós vamos concluir essa descontaminação do terço apical também. Por que ela tem que ser primeiro no terço cervical, depois no terço médio, para depois no terço apical? Por quê? Para não empurrar a sujeira para dentro, mas tem outra coisa que é mais importante.
que é aonde que existe a maior contaminação? No terço cervical, né? Quanto mais para o terço apical, menor a contaminação. Então, o terço cervical, por isso que a gente faz primeiro a descontaminação do terço cervical, porque ele é mais contaminado, por isso que a gente tem que fazer efetivas irrigações com soro e gel de clorexidina, para ir removendo essa contaminação, depois um terço médio, que é um pouco menos, e o terço apical, por fim. Quando a gente chega no terço apical, a gente já removeu a maior parte da contaminação do canal, né? E aí a gente vai concluir, então, esse esvaziamento do sistema de canais radiculares, né? E vai partir para a ampliação do forame, ou seja, a limpeza desse forame, a modelagem desse forame, né? E também a modelagem do restante do canal, dar a conicidade para esse canal para receber o nosso cone de gutta-percha, a nossa obturação. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, como que nós vamos fazer então essa modelagem, essa limpeza desse terço apical? Nós vamos pegar então o instrumento ProDesign M 2501, a famosa Gisele, né? Vamos pegar a Gisele para limpar essa região do canal. E vamos usar como esse instrumento? Rotação no sentido horário até chegar no comprimento real do canal. Então vamos usando o nosso instrumento, movimentos de rotação no sentido horário, até ele chegar lá. Preciso chegar de uma vez só? Não, nem deu, né? Faço sem forçar nessa região com suave pressão apical, né? Com suave pressão apical, com avanços de 1, 2 milímetros a cada avanço, né? Lembrando de irrigar, aspirar e inundar a cada introdução do instrumento. Isso é fundamental. Tudo bem? Muitas vezes esse instrumento não consegue chegar lá sem ser forçado. Se esse instrumento não está conseguindo chegar lá, eu vou passar para o outro instrumento, que é o 1505. Ah, mas esse ali chegou. Não tem problema. Eu vou usar o 1505 porque ele tem uma conicidade maior também. Já vou dar uma conicidadezinha àquele região apical. Ah, não chegou. Usa esse instrumento. Deu para entender? Então, pego esse instrumento, movimentos de rotação no sentido horário, sem pressão apical. Ou, nessa região, com suave pressão apical, né? Muitas vezes a gente não faz pressão e ele acaba não chegando. Mas, se esse instrumento 25 chegou com suave pressão, com uma relativa pressão lá embaixo, né? É por quê? Porque o forame apical era ligeiramente menor do que o diâmetro desse instrumento. Então, se o instrumento 2501 chegou lá no forame apical, é porque o nosso diâmetro deste forame era em torno do instrumento 20. Deu para entender? Ah, ele não chegou. Então, isso é um sinal para nós que esse diâmetro do forame aqui é menor do que o 20, para ele não ter chego. Por isso que a gente usa o 15. Ah, o 15 chegou. Ah, o 25 não chegou e o 15 chegou. Então, isso significa que o diâmetro anatômico do forame era 15. Deu para entender? Fácil? Difícil? Não, né? Ah, e esse aqui, professor, chegou bem tranquilo. Eu não fiz força nenhuma e ele chegou lá. O que significa? Que o diâmetro do forame aqui provavelmente pode ser até maior do que o 25, não é? Então eu vou ter que diagnosticar qual foi esse diâmetro inicial do forame. Para quê? Para saber qual é a minha LAI, para saber qual vai ser a minha LAF, né? Quanto eu vou ter que ampliar esse forame?
para limpar ele adequadamente. Deu para entender? Tudo bem? Alguém não está pegando? Confundiu alguma coisa? Tudo certo? Então é isso. Se esse aqui entrou, né, ficou mais ou menos justo, então porque o diâmetro dele era em torno do 15. Ah, não, mas aquele lá já tinha entrado justinho, então era 20. Ah, aquele lá entrou folgado, então era maior que o 25. Então eu vou ter que diagnosticar depois de usar esse aqui qual era aquele diâmetro. Deu para entender? Então nós vamos agora fazer a nossa odontometria eletrônica. Sempre que possível, a gente deve fazer a odontometria eletrônica. Professor, no caso de ser 30, o diâmetro anatômico do forame, eu posso fazer aqui na manual e depois usar a 1505? Pode fazer a odontometria eletrônica? Isso. Sim, sem problema. Em qualquer momento que um instrumento não entre ou não esteja bem adaptado, você pode lançar mão dos outros instrumentos manuais, tá? Sem problema. Na realidade, no momento que a gente está avançando aqui, ó, em sentido apical, a cada avanço que a gente faz, o ideal é a gente colocar o localizador, para ver se a gente já chegou no forame. Deu para entender? Ah, eu avancei 1 milímetro, coloquei o localizador, não chegou ainda. Avanço mais 1 milímetro, coloco o localizador, porque eu já estou lá perto agora do terço apical, né? Então, 2 ou 3 vezes eu fazendo assim, eu vou, num determinado momento, chegar ao meu comprimento do canal. Tá? Então, essa odontometria eletrônica não é depois de ter usado, é durante o uso deles, certo? Só que não quis botar aqui no meio do slide para não atrapalhar. Tudo bem? Então, como isso é muito rápido de fazer, esses instrumentos, eles são muito velozes, né? Então, isso, a gente faz essa odontometria eletrônica, lembrando sempre, né, vocês têm que fazer na clínica, todos vocês não devem fazer uma endodontia sem fazer o uso do localizador. Quem se sente inseguro para usar, pede a orientação do professor. Na segunda vez vocês já vão usar sozinho, porque é muito simples, não tem segredo nenhum no uso deles, né? Então é muito tranquilo. Lembrando só, no uso deles, nós temos, quando a gente utiliza o localizador foraminal, a gente obtém o que? O forame apical, e com isso a gente obtém o comprimento real do canal, né? Avançando aos poucos, nós temos que continuar até chegar ao forame, ou seja, no zero, quando ele indica zero. Não basta parar aí, nós temos que passar um pouquinho desse forame para que ele dê over, para que ele complete a sua leitura, para que ele veja qual foi o localizador, ele precisa ver qual foi aquela frequência que ele teve que emitir para dar o zero, para dar o over. E aí, retornando um pouquinho com ele, aí a gente para o zero na volta. E aí é a leitura mais precisa de qualquer localizador foraminal. Então, todos eles, a gente deve trabalhar dessa forma. E assim a gente tem mais precisão nessa odontometria, né? E encontrar o comprimento real do canal. E aí, se aqueles instrumentos ficaram folgados, então eu vou diagnosticar agora qual vai ser a minha laje, vendo um instrumento que fique justo com os demais instrumentos manuais que a gente tem, né? Aqueles instrumentos de aço inox mesmo, que seja uma lima que fique justa sem alargar o forame, né? Passando ali simplesmente ajustada ao forame sem ser forçada nesse momento, né? E aí a gente diagnosticando essa lima anatômica inicial, a nossa laje, nós vamos lembrar que nós temos que fazer o que depois da laje? Diagnosticamos a laje. O que a gente tem que fazer depois da laje? Chegar até a laje, né? O que significa isso, chegar até a laje? Fazer o que? Ampliação foraminal, a limpeza do forame.
né? A gente tem que fazer com que as arestas do nosso instrumento, as lâminas cortantes do nosso instrumento, passem, raspem todas as paredes do canal, inclusive as paredes do forame apical, certo? Por isso, para a gente ter certeza disso, vocês lembram que nem todo forame é extremamente redondinho, circular, alguns podem ser mais achatadinhos, por isso a gente tem que fazer uma ampliação desse forame, né, para que essas lâminas raspem, limpem, né, e removam o biofilme que vai ter, a tredentina que está lá, né, toda a sujeirinha que tem lá. Então, para se conseguir isso, o ideal, em média, né, é que a gente consiga 3 calibres maiores do nosso, da LAI para a LAF. Né? Então, a LAF deve ter 3 calibres maiores do que a LAI. Tudo bem? Então, se a minha LAI lá foi 25 ou foi a 20, naquele primeiro instrumento chegou justinho, então eu tenho que fazer 20, 25, 30, 35. Né? Então, o meu forame tem que ter o diâmetro final 35, pelo menos. Tudo bem? Se aquele meu canal ali, a 2501 não entrou e a 1505 entrou, então significa que o forame inicial, minha LAI é 15, então eu vou ter que trabalhar pelo menos com o 20, 25, 30. O meu forame eu tenho que transformar pelo menos num forame 30, de calibre 30. E se aquela 25 entrou fácil e eu diagnostiquei agora que o meu forame foi 30, né? Então eu vou ter que fazer 35, 40, 45. Deu para entender? Muito tranquilo, né? Sem problemas. Então vamos lá. Cheguei lá com aqueles 2 instrumentos e agora vou ter que fazer o que? Essa limpeza do forame, né? Essa ampliação foraminal. Então nós vamos pegar de volta o mesmo instrumento que a gente iniciou. Esse instrumento é o rei, né? O rei da cocada preta, né? Ele é o que vai realmente fazer um grande trabalho ali, né? Então é um instrumento que vai formatar esse canal na realidade. Então pegamos o ProDesign 2506 e vamos trabalhar com ele lá, continuando movimentos rotatórios no sentido horário, né, até que ele chegue no nosso comprimento de trabalho. Qual é o nosso comprimento de trabalho? Comprimento real do canal mais 1 milímetro, né? 1 milímetro além do forame apical, do forame menor, né? Lembra disso, o forame que o localizador apical encontra é o forame menor. Então nós vamos estar trabalhando muito pouco além do forame normal, tudo bem? Do forame menor a gente passa 1 milímetro, que é onde o localizador chega. Então, às vezes o pessoal acha, isso é muito agressivo. Não tem nada de agressivo. Isso é assim em toda a medicina. Em qualquer lugar do nosso organismo, né? Todos, pode perguntar para qualquer médico se eu estou falando alguma besteira, todo lugar do organismo nós temos que trabalhar com margem de segurança. Nós temos que saber e remover todo o conteúdo, né, de sujeira, de infecção, de tumor, do que for, de qualquer tipo de lesão. Nós temos que remover toda a lesão e de preferência mais um pouquinho, para eu ter certeza que aquela região ali vai ser propícia ao reparo, vai estar apta a promover o reparo, né? Então, nós vamos fazer isso com rotação. Chegamos lá, depois de chego lá no movimento de rotação, nós vamos fazer também o pincelamento em todas as paredes. Tá? Então, primeiro, o movimento de rotação e depois o movimento de pincelamento em todas as paredes, para formatar o canal, para dar a conicidade ao canal. Né? Esse instrumento, a gente tem que lembrar que ele é cônico já. Ele já é cônico. Então, por isso, nós não vamos precisar utilizar as brocas de Gates.
né? Então nós vamos fazer isso tudo com um número muito mais reduzido de instrumentos. A vantagem de não usar as brocas de Gates é porque muitos alunos tinham uma aversão àquelas brocas, né? Tinha medo de usar, não gosta, quebra e torta e não sei o que, né? Então, aqui o movimento de pincelamento nas paredes, né? Pincelando em todas as paredes, tudo bem? Dependendo, então, da minha lima de ampliação, lima anatômica inicial, o meu trabalho, o meu preparo está concluído, né? Por exemplo, se esse instrumento eu passei 1 milímetro pelo forame, isso significa que o meu forame agora, esse instrumento é um 2506. Eu passei 1 milímetro pelo forame, então qual vai ser o diâmetro do forame? 31, é isso? 31. Então, dependendo do da minha lima anatômica inicial, já está bom. Né? Ele vai estar bom quando? Se foi a 20 até a 15, né? Então, foi 15, 20, 25, 30. Então, estaria bom, se foi o 15. Se foi o 20, daí eu já tenho que modelar um pouquinho mais. Né? Se foi o 30, já tenho que modelar um pouquinho mais. Então, eu vou avaliar se vai ser necessário ampliar mais de acordo com a minha live. Para fazer uma ampliação um pouco maior, eu tenho alguns instrumentos ainda do sistema da ProDesign, que são instrumentos extremamente flexíveis, que não vão desviar canal, mesmo em canais curvos. Essa é uma grande vantagem. Eu posso utilizar esses instrumentos 4001 e o 4005, mesmo em canais curvos. Por quê? Porque eles são feitos de nitrotitânio, com controle de memória. Então, são altamente flexíveis. Eles não vão desviar o canal e não vão perfurar canais. Tudo bem? Então, eu uso lá se for um outro dente, aquele dente anterior ali, vocês viram que ele é fininho, né? Então, não tinha por que eu alargar mais, né? Nem podia por causa da curvatura deles, mas e da finura, da espessura de dentina que ele tinha lá no terço apical. Mas aqui um outro dente eu posso alargar mais com o 4001. Então, se eu passei o 4001 por esse forame, ele já ficou 41. Então, 40. Vamos diminuir agora para ver até qual lay esse instrumento já estaria bom para ser a minha LAF. 35, 30, 25. Qualquer lay até 25, com esse instrumento já eu poderia parar por aqui a minha ampliação foraminal. Deu para entender? Se eu tive uma lay até 25, esse instrumento já é o suficiente para parar a minha modelagem. Mas a minha lay lá foi maior, foi 25, foi 30. Então, eu tenho um outro instrumento para utilizar. É claro, esses instrumentos também são feitos no movimento de rotação, no sentido horário, lembrando a cada instrumento irrigar, aspirar e inundar. Tudo bem? E aí eu vou fazendo esse movimento. Se necessário, eu vou para o instrumento 4005. 4005. Se eu passei no instrumento 4005, 1 milímetro do forame, qual vai ser o diâmetro dele? 45. Então, 45. Vamos voltar de novo. 45. 40, 35, 30. Então, qualquer lay até a 30, eu posso parar já nesse instrumento. Eu só vou precisar usar os instrumentos manuais, os demais instrumentos, para fazer ampliação foraminal, se a minha lay for maior do que 30. Deu para entender? Se não, eu paro aqui o meu preparo. Se a minha lay for
35. Então eu vou ter que pegar qual instrumento? 35. 40, 45, 50. Eu pego o instrumento 50, passo aqui e está pronto o meu preparo. Deu para entender, pessoal? Tudo bem? Lembrando que nesses casos que eu tenho que alargar mais, né, eu tenho que cuidar porque os instrumentos agora são rígidos, né, são de aço inox. Então, movimentos diferentes. Eu até tinha pedido para a professora Mabel lembrar, né? Lembrar, os movimentos são totalmente diferentes. Esses instrumentos de nico-titânio, eu posso fazer rotação no sentido horário e girar mesmo, não é só uma voltinha, meia volta, não, é girar mesmo, é giro completo, né? Porque eles foram fabricados para girar 350 rotações em 1 minuto, então muito rápido, e a gente não consegue fazer isso na mão, mas pode girar à vontade, que não tem problema. Já os instrumentos convencionais de aço inox, nós temos que ter cuidado, né? O movimento para instrumentos convencionais de aço inox, né, pode ser força balanceada ou a limagem circunferencial quando necessário. Como agora a gente tem esses instrumentos de nico-titânio para limagem circunferencial, não há necessidade de fazer movimento de limagem circunferencial com o instrumento de aço inox. Então são essas diferenças que tem que ficar bem claro, porque esses instrumentos aqui, vocês podem abusar deles, podem querer até fraturar que não vão conseguir, né? Pode forçar, quer dizer, entre aspas, né? Mas pode passar um pouco do limite com eles, que eles aguentam, porque eles foram feitos, fabricados para trabalhar com uma condição muito pior do que a gente trabalha na mão, né? Já os instrumentos manuais de aço inox, nós temos que ter cuidados, né? Trabalhar com eles com delicadeza, tudo bem? Sem forçar, né? Sem girar, né? Ou força balanceada apenas, é o ideal. E outro cuidado, que quando a gente não consegue entrar nesses canais com ter que lançar a mão, por exemplo, de uma lima mais fina, como a lima 10 C-Pilot, a lima 10 é uma lima especial e ela não deve ser girada, nem utilizada no movimento força balanceada, não é o melhor movimento para ela. A lima C-Pilot ela é utilizada no movimento de patência. O professor Francisco, eu acho que foi o precursor que eu soube, que nunca tinha escutado ninguém falar desse movimento de patência. Como é que é esse movimento de patência? É lançar o instrumento no canal e puxar ele. Então ele introduz e puxa, introduz e puxa. Então esse é um movimento de patência, tá? Introduzir, ele dizia até que era como se eu fosse lançar o instrumento, jogar como um dardo lá dentro do canal, né? Nessa introdução, eu não vou introduzir ele e girar ele lá dentro. Eu não posso fazer isso, senão ela fratura. Então eu tenho que empurrar ela contra o canal e puxar sem girar. Tá? Porque quando a gente gira esse instrumento, ele pode fraturar, porque ele é muito fino, né? A C-Pilot é bastante fino e delicado. Então a gente tem que, para esse instrumento 10, é outro tipo de movimento, de introdução e remoção. Introdução e remoção, sem giro, tudo bem? Alguma dúvida? Então aqui, se eu passei esse instrumento, eu consigo obturar um diâmetro adequado, uma modelagem boa, né? Eu não vou conseguir ampliar exageradamente, desgastar demais, tornar esse dente frágil com esses instrumentos, porque eles são flexíveis, mas eu consigo dar uma forma adequada para eles, né? E aí eu vou, se eu passei então, esse instrumento foi a minha LAF, pessoal, aqui, só lembrando, né? Eu passei com o instrumento 40 de velocidade 0,5 pelo forame. Então o meu forame vai ser 45, certo? Eu vou querer que o meu cone pare, eu vou ter que cortar o meu cone em quanto? No mínimo 50.
50 ou 55, vou ver a distância que ele vai ficar, mas no mínimo 50. Se eu cortar menos que isso, ele vai passar. Tudo bem? Deu para entender? Então, resumindo aqui, né, se necessário fazer uma exploração com uma lima 10, separo, que tudo dá para ser feito, para ver a direção do canal, a localização onde está esse canal, né? E aí eu vou com esse instrumento. Em muitos casos, pode ser que esse instrumento, em canais mais atrésicos, mais finos, não chegue. Por exemplo, um incisivo inferior, muito atrésico e tal. Então, vou com esse até onde ele entrar. Ele entrou só aqui no terço cervical, não passou daqui. Eu vou com a Gisele, eu vou com 1505. Poxa, o Gisele e o 1505 entraram só até aqui, depois não, então eu vou pegar a 10 Pilot. Aí o movimento é outro, tem que lembrar dessas coisas. Tudo bem? Então eu vou avançando, primeiro com esses instrumentos, no momento em que eu vejo que ele não vai, eu não vou forçar, eu vou ver o que está acontecendo, vou analisar essa anatomia e vou pegando instrumentos mais finos, mais delicados. Tudo bem? Então, primeiro o terço cervical, né? Primeiro no terço cervical, depois ali no terço médio, depois eu vou fazer o quê? Com a Gisele, movimento de rotação, avançando pouco a pouco, né? Não é de uma só vez, pouco a pouco, até chegar no forame apical. Como é que eu sei que ele chegou no forame? Cada avanço que eu vou fazendo aqui, eu conecto o meu localizador. Não chegou ainda. Então, irrigo, aspiro, avanço mais um pouco. Deu para entender? Não vou de uma vez só, porque eu não sei qual é essa distância, a não ser que eu fiz uma radiografia. Né? Daí eu sei mais ou menos qual é essa distância. Certo? Depois eu vou com 15,05, porque ele já vai te dar uma conicidadezinha um pouco maior, e volto com 25,06. Tudo bem? Alguma dúvida? Minha line foi 20, então vou ter que ampliar mais. E aí eu vou utilizar, se necessário, o 40,01. Minha line foi 30, então vou ter que usar o 40,05. Beleza? Muito rápido a ação desses instrumentos, muito mais fácil, né? Então é o que diz aqui esse folhetinho, né? O folder da própria fábrica, né? É justamente aquilo que a gente falou. Primeiro, o terço cervical e médio, um pré-alargamento, terço cervical e médio, depois com a Gisele, depois, se necessário, fazer a odontometria ali, mas isso aqui às vezes não é necessário, só se esse não chegar, né? Aí a gente vai com a Cepalha de 10, depois 15,05, volta com 20,06, e aí aquele instrumento Easy Clean para limpeza, né? Agitação com EDTA e tal, que depois a gente pode conversar outra horinha sobre ele, que também é bem eficiente para quem não tem ultrassom principalmente. Professor, na ProDesign S, o 3006, que é como se fosse o último instrumento, o movimento é debicado, mas ele está em rotação, mas debicado, né? Isso. Pincelando. Esse movimento que faz a 2506 também, eu posso... Não, ele não precisa fazer bicado, tu vai girando, né? Enquanto ele vai entrando sem forçar, vai girando, sem problema. Tira, irriga, aspira e vai mais um pouquinho, né? Então, vai girando, forçando um pouquinho, entre aspas, forçando, né? Para ele ir entrando progressivamente. Tá? E o fabricante, ele recomenda uma outra técnica para os dentes anteriores. Né? A gente prefere continuar com essa mesma técnica aqui, com esses mesmos instrumentos, com essa mesma técnica. A gente acha, por quê? Porque aí a gente vai fazendo por o ápice, o mesmo princípio, que é um princípio que, por enquanto, pelo menos, a gente não viu motivos para mudar aquilo que está ganhando, né? Aquilo que a literatura afirma ser a melhor forma de preparo, por o ápice, né? Então,
todos os trabalhos indicam que os preparos sendo feitos, coroa ápice, primeiro o preparo do terço cervical, né, e médio, fazendo esse pré-alargamento, sempre eu impulsiono menos resíduos para a região apical. Se eu consigo fazer um preparo que eu não impulsiono nada para a região apical, eu não vou ter dor pós-operatória. Normalmente alguma coisa a gente acaba empurrando para essa região. Como a gente faz a limpeza do forame, a gente dá condições para remover aquilo que a gente impulsionou. E aí também a gente não tem dor pós-operatória. Na grande maioria das vezes, essa pequena inflamação que ocorre, ela é subclínica e não causa dor. O paciente não tem sintomas, né? Essa é o que normalmente eu falo. Tá? Lembrando que a nossa anatomia é extremamente variável, então esses instrumentos facilitam o uso na grande maioria dessas anatomias. Nós conseguimos lançar esse instrumento contra os polos, contra os istimos, né? Contra esses polos aqui, contra esses achatamentos desses istimos do canal. Né? Isso aqui é istmo, para quem não sabe o que é istmo, é um achatamento, um estreitamento do canal, e para quem não sabe o que é polo, são as beiradas do canal. Né? Certo? Então essas são as regiões que muita gente nem sabe que existe no canal e nunca limpou polo nem istmo. Né? E daí sempre faz canal que pode dar problema, se a gente não limpa essas regiões. Né? Então lembrando que a gente tem que passar esse instrumento em todas as regiões, certo? E aí nós vamos ver um vídeo clínico. Eu preparei para vocês, a gente conseguiu preparar, né, um vídeo clínico aqui desse dente, é um canino, que a gente fez apenas com os instrumentos, Tá? Então, irrigação, aspiração, com clorexidina gel 2%, tudo bem? O ProDesign 2506, na forma coroa ápice, ó, girando, tá vendo como ele gira? Se eu quisesse, ele entrava mais, mas eu não vou entrar mais, eu vou entrando aos poucos com ele, tudo bem? Porque eu tenho esse cuidado para fazer coroa ápice. Depois, então, eu vou no terço médio. Chegou no terço médio, ó, agora eu faço a força, a limagem circunferencial, o pincelamento nessas paredes. Tá? Então vai fazendo esses pincelamentos ali. É um instrumento extremamente flexível. E aí irriga, aspira, né? E inunda com o gel de clorexidina. Né? Vamos lá, irrigou, aspirou, botou o gel de clorexidina. Está vendo como é rápido esse vídeo? Os instrumentos não são editados. O uso deles é isso aí. Olha lá. Botou, girou, né? Ah, não chegou bem lá esse instrumento. Então eu vou para o outro. Ó, esse instrumento vai chegando, eu falei, opa, vamos usar aí o localizador foraminal para verificar. Tomo exatamente a medida, né? A medida do forame até o canal, 19 milímetros. E aí, então, nós vamos passar para a outra fase, usando em 20 milímetros. Comprimento real do canal, mais 1 milímetro. Movimentos rotatórios e, em seguida, viu como ele chega rápido? Ele é muito potente, ele tem um alto poder de corte, né? Sem distorcer as espiras. Né? E é um instrumento que tem alta durabilidade, ele dura bastante, ele dura mais do que os instrumentos convencionais. Aspirou, faz pincelamento nas paredes para fazer a conicidade, dá a conicidade ao instrumento, ó. Nos polos, né? Vestibular, palatino, passa ali e está pronto o preparo. Ah, mas a minha lá foi 20. Então, 20, 25, 30, 35. Né? Então, até 35 está legal.
Então, como eu não tinha os outros instrumentos 40 e o 4001 e 4005, eu vou fazer o quê? Fazer a ampliação foraminal, a limpeza desse forame com uma lima 35 manual de aço inox. Deu para entender? Tudo bem? Então, passei aí a 35 em 20 milímetros, né, 1 milímetro além do meu forame, do meu comprimento real do canal, irrigou, aspirou, vê se tem ainda, está vindo alguma sujeirinha, a gente tem que entrar com esse instrumento e ele tem que sair limpinho, né? Irriga, aspira e vamos está pronto o preparo. Aí a gente obtura ou põe curativo. A ideia é seguir direto para lá, para 25, direto para 40. Se não for a 40, você vai usar para 25 manual. Eu só não usei a 40 direto aqui porque não precisava eu ter usado a 35. Eu podia ter utilizado os instrumentos, só que eu não tinha no momento que eu estava gravando o vídeo, usando naquele procedimento, entende? Então por isso que eu não usei. Mas nada impede, mesmo que a LAI foi 20, eu podia ter ampliado com a 40 aqui, sem problema, uma ampliação um pouco mais, o canal permite, a anatomia do canal permite, podia ter utilizado. Tudo bem? Professor, Oi? quando a gente for comprar essas limas, eles ofereceram para a gente essa 40, que era para dentes anteriores e para dentes posteriores. Certo. Aí a gente nem comprou porque a gente ficou meio perdida, mas então as dentes anteriores eu não posso comprar só elas para usar para fazer o canal. Então, dá para usar até, mas vai depender muito da anatomia. A gente vai ficar mais restrito às anatomias possíveis para utilizar, porque eu vou ter só 2 calibres de instrumentos. Então, isso vai te selecionar um pouco. Quando tu queres fazer assim, daí tu tem que comprar aquele, o verdinho e o preto. O kit verde e o kit preto, que é o kit 3501 e o 3505 e o 4001 e o 4005. Para não ter, e vai ter dentes, por exemplo, vai pegar um incisivo inferior bem atrésico, não vai conseguir tratar. Vai pegar um pré-molar superior ou um dente com 2 canais mais calcificados, não vai dar para. Então tu vai precisar desse outro kit. Com esse kit de posterior e esse kit de 40 de anterior, já é o suficiente. Não precisa ter os 3 kits. Então, se for usar só em interior, podia ter só esses 2 kits, mas ia ficar quase elas por elas e tu com menos possibilidades de variações anatômicas para tratar. Então essas coisas a gente procurou estudar e testar na clínica, nos dentes extraídos, não na clínica, né? Em vários dentes extraídos, para poder chegar numa economia maior para os alunos, né? Porque o nosso objetivo é que não fosse dispendioso para os alunos ter que comprar isso agora. Então, para os alunos que estão entrando, o que a gente fez? A gente diminuiu várias outras coisinhas na lista deles e deixou, acabou, tiramos gates, tiramos outras coisas, deixamos a lista ainda mais barata do que estava, usando esses instrumentos com alta tecnologia, com melhor performance, né? Tá? Se for para comprar então um kit só, compraria de posterior. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque com o kit de posterior, tu pode depois fazer a ampliação foraminal com os instrumentos manuais, né? Mas assim, esse kit, o kit de posterior, de anterior, não é tão caro. Um kit, né? 70? Em torno de 70 a 80 reais, né? E ele dura muito, a durabilidade dele é muito grande, então com o tempo ele vai se pagando também, né? Tá? Opa! Uma exposição no ano de coisar uma língua, deve ter que botar na hora de. Isso, exatamente, porque esses instrumentos, como eu falei, eles são muito resistentes, né? Mas
É claro que a cada uso, antes de reutilizar eles, todo instrumento deve ser visto ao lima se tem alguma alteração. Tendo alteração na espira, ele tem que ser descartado. A gente não vai correr o risco de fraturar ele dentro do canal, né? Mas vocês vão ver que dá para usar muitas vezes. Nós teve um kit que a gente testou, que a gente usou em mais de 20 dentes. Né? Em mais de 20 dentes. Dentes, não condutos. Né? Então a gente tratou molar, a gente tratou pré-molar, a gente tratou incisivos. Né? Então ele durou isso. Eu não estou dizendo que vocês tenham que usar em 20 dentes para jogar fora. Não é isso que eu estou dizendo. É que a gente tem que testar para saber qual o limite do instrumento. Okay? Pode descartar antes, porque um instrumento que você já usou em 10 dentes, né? Em 15 dentes, é porque ele já fez o que tinha que fazer, já se pagou, né? Então, a gente tem que dar um certo lucro para a empresa também que fabrica, certo? Então, mas isso mostra... Lembrando, por que a gente faz ampliação foraminal, né? Por que tem que fazer? Quando a gente não faz, não chega lá no forame, a gente vai entupir aquela região de raspa de dentina, de restos necróticos, de restos pulpares, de micro-organismos, né? Se a gente trabalhar 1 milímetro aquém, é isso aqui que fica no canal. Isso aqui não é biológico. Não é biológico. Né? Então, se a gente faz essa limpeza do forame, a gente tem essa imagem. O que é mais fácil para o organismo reparar? Uma região limpa igual a essa ou suja igual a essa? Né? Tem gente que prefere fazer isso e não ter extravasamento de cimento. O cimento ele foi testado biologicamente para ser usado em humanos. Né? Teve toda a pesquisa física, química, de estabilidade dimensional, de biocompatibilidade em ratos, em humanos e tudo. Então, ele foi testado e se ele é aprovado para ser usado, então é porque não tem problema. Eu prefiro ter um cimento inerte, né, do que ter micro-organismo ou ter raspa dentina causando uma inflamação ou mantendo uma infecção. Tudo bem? Então é isso que a gente procura no nosso canal. É isso aí, acho que agora acabou a apresentação. Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente pode parar já.